Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de abril. Por quê, amiga? Sextou! Sextou, muito bem. A Jéssica também já se sacudiu na cadeira. Tá com um casaco que, ó, o dia que chegar o frio, eu não sei o que ela vai vestir. Que é isso? Eu e a Michele Bortolini, né, Michele? Ó, eu sou Bertolini, parecido. Eu não uso muito Bertolini, a minha mãe fica doida com isso. Então, a minha mãe fica. Só uso para assinar documento e no expediente do jornal tá lá meu nome completo. Olha aí. Conhecendo Márcia. Muito bem. Ó, nós estamos de camisa polo, não combinamos, os dois de polo. E eu quase vim com a camisa azul. Mas como eu já usei essa semana, vai aí não dá, né? Vocês iam E cantar, a né? Jéssica de casaco de pele. Que é isso? Muito bem. Ó. O Nelson Lima já está nos assistindo. A Dani Bevilacqua falou que vai nos assistir hoje de novo. Daqui a pouco ela deve aparecer aí. E a Michelle está aqui, que o nosso assunto de hoje é coach educacional. E para esclarecer a dúvida das pessoas, a primeira pergunta é: o que é coach? Muito bem, então bom dia primeiro, né? O pessoal que está nos acompanhando, as meninas aqui, eu cheguei nem cumprimentei direito. Bom dia. Márcio, a ideia do coach, você mesmo havia comentado antes na nossa conversa anterior com as meninas, veio dessa origem do treino mesmo, né? Então é um profissional que nos estimula, nos fortalece, nos dá base para ser melhor em alguma coisa, né? E a ideia do coach educacional vem justamente nisso, né? Então é um profissional que nos auxilia a aprender a estudar melhor, né? Ter um proveito melhor. A Michelle é bióloga, né? Isso, A formação é bióloga. Isso, professora de biologia. E de onde é que surgiu essa tua ideia maluca de ser coach educacional? Na verdade, eu via uma dificuldade com os meus alunos, né, universitários na hora da prova, né? Chegava na prova era um desespero e às vezes eles... Professora, eu passei a noite inteira estudando, chegou na hora da prova, deu branco, né? E a gente escuta isso nas crianças também, né? E aí eu pensei, eu tenho que pensar em alguma coisa que vá contribuir com isso, né? E aí aquela pulguinha do empreendedorismo, né? Que o meu marido fica me cutucando, né? Então eu fui atrás de franquias, né? Eu pensei, vou pensar em alguma coisa, buscar uma franquia. E aí encontrei a franquia Meu Dever de Casa, que é do Rio de Janeiro, e que trouxe, né, respondeu essas minhas dúvidas, como ajudá-los a estudar. Né? Então, o teu negócio agora é essa franquia? É uma franquia, isso. Então, eu tenho essa modalidade do coach educacional, né, representando a escola Meu Dever de Casa aqui em Toledo, e eles nos dão total apoio no sentido até das técnicas, a gente foi treinado, então essa a ideia, essa proposta para Toledo. A maternidade também te despertou esse Isso, mas com certeza. Então, com a vinda do Heitor, hoje ele já tem 5 anos, mas, né... Que já está começando, escola, né? Primeiro ano, alfabetização, então isso me preocupou muito sempre, né? E aí eu fui pensando, claro, que eu posso também aplicar com ele, né? Então foi também, claro, pensando nele. A Michelle falou do marido, né? O marido é o Césio Landeia, aliás, ó, abração para você, gente boníssima, trabalhou aqui durante um bom tempo ao Césio, que é um empreendedor nato, né? Aquele ali nasceu não com a pulga, com a pulga, o carrapato, o percevejo, né? É natural dele isso, né? E aí contagia, a convivência acaba, né, tornando a gente ter vontade também de ser um pouco empreendedor. Você falou da criança, a partir de que idade dá para começar a trabalhar, incutir isso na cabeça das crianças e mudar essa cultura de estudo que nós temos no Brasil? Então, eu acho que o estudar é rotina. Então, eu acho que desde sempre a rotina é importante para as crianças, né? As técnicas que nós aplicamos, né, da escola Meu Dever de Casa, que é especificamente o método Estudo Eficaz, ele é recomendado para crianças a partir de 7 anos, pensando já em um processo mais de andamento de alfabetização, né? Mas tem coisas que eu já começo a aplicar, por exemplo, com o Heitor, que tem 5. Né? Coitado! Ele é meu coitado, Heitor, o dia que você assistir isso, se tiver mais velho, você vai lembrar dessa frase da tua mãe. Ele é meu papai, mas ele é muito Mas querido, é gente boa, né? ele coopera bastante. Mas eu acho, Márcio, que isso que você falou é importante. Tem que se pensar na educação do Brasil, né? Que aliás, é um modelo falido, né? Os professores ficam doidos comigo, eu tenho o maior respeito por professor,
adoro. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fossem os meus professores. E lembro da maioria deles que foram bons professores. Mas o modelo de ensino no Brasil, ele é um modelo falido e precisa ser revisto com urgência. Inclusive, estava assistindo a reportagem, um debate semana passada, justamente sobre isso. O Brasil é um país que, nas avaliações internacionais, tem notas baixíssimas. Isso é fruto, já na tua opinião, do sistema ou um pouco dessa dificuldade que o brasileiro tem em estudar? Eu não vou tirar a culpa do sistema. Eu acho que um pouco, claro, tem essa influência. A gente tem que pensar, a culpa não é dos professores. Os professores tentam, eles fazem sempre mais do que eles podem, né? Mas eu acho que vem muito dessa nossa cultura, do hábito de leitura, da opinião crítica, da curiosidade. Então eu acho que isso cabe muito a gente como pai também, né? Então eu acho que a gente estimular isso nas nossas crianças já vai estar contribuindo, né? Eles não vão se contentar com aquilo, eles vão querer mais, eles vão querer saber, vão querer estudar, ler, pesquisar. É o instigar. Instigar. E o nosso método... Eu ia te perguntar nesse sentido, como é que vocês trabalham isso com as crianças? Isso, então a proposta a gente oferece em sessões, né, onde a gente visita, de preferência a casa da família. Então as sessões ocorrem no ambiente onde a criança faz, por isso, o meu dever de casa, né, onde ela estuda. Então, e durante essas sessões a gente trabalha as técnicas, né, que são técnicas baseadas em neurociência. Então, houve um estudo para ver o que estimulava mais o raciocínio, a memória a longo prazo, e aí então foram definidas algumas técnicas e a gente vai ensinando a criança, adolescente, adulto, a praticar essas técnicas. É importante você citar isso, né? Quer dizer, começa na criança, mas vocês trabalham... Não tem limite, não tem limite. O que você está levantando o dedinho? É que eu quero interferir. Quem interagiu. Isso, porque quando eu tava no terceiro ano que eu fui descobrir que existem, eu não lembro se são 3 ou 4 maneiras que cada pessoa tem de estudar, que é o sinestésico, o auditivo e o visual. Isso, e isso vocês trabalham também, né? Porque assim, na escola, eles meio que obrigam as pessoas a ouvir, entendeu? Que é o genérico. Isso, o genérico, ninguém se adapta. Não tem como trabalhar de maneira individual numa sala com 20, 30 alunos. Infelizmente não, mas os professores eles procuram aplicar metodologias e técnicas de aula mesmo para agradar todos os estilos, vamos pensar assim, né? Nas crianças, o ideal é a gente estimular todos esses canais desde cedo. Porque o ideal seria captar em todos os sentidos. Não só visual, não só auditivo, não só sinestésico. Né? A gente pode ter um ponto maior. Eu tenho mais facilidade assim. Mas o legal é que você teria todos os sinais, né? Todos os estímulos ali. Então, o ideal da criança é desde cedo estimular de todas as formas. Realmente. Eu descobri que eu sou sinestésica. No estudante. No ensino médio. No ensino médio eu descobri até agora o que me facilita. Sinceramente, eu não sei. Sou péssimo para estudar. Mas agora, eu brinco, né? Sou péssimo para estudar, mas eu tenho a síndrome do pensamento rápido. Eu pego as coisas muito fácil. Como é que vocês trabalham e vocês identificam isso, principalmente na criança? Como é que vocês fazem isso? Então, mas essa convivência, né? Claro que a gente começa tudo com uma conversa, eu gosto de em uma sessão conhecer bem a criança, conversar com os pais antes também, mas a gente vai sentindo, então por isso o interessante do coach, né? Então, o fato da gente estar ali aquela hora, se dedicando para aquela criança, para aquele adolescente, a gente vai percebendo as dificuldades, né? Quando a gente aplica a técnica, a gente vai percebendo o que mais precisa estimular, né? Além do estímulo por si só, né? Então, a meta, a conquista, então vamos junto, vamos conseguir junto. Então tem esse momento, né, de dar atenção. A Dani, falei da Dani, ela apareceu aqui. Bom dia, sextou. Viu? Aline Kerber, Aline lá da PUC, está nos assistindo também. Um beijão pra você, Aline. Um abraço, Aline. Michele, qual é a diferença do trabalho de vocês, do meu dever de casa, para um professor particular? Perfeita pergunta. A gente sempre fala que a gente não é um professor particular, porque a gente não trabalha conteúdo.
Então, por exemplo, se aquela criança tem uma dificuldade de matemática, português, a gente realmente precisa de um professor, né, particular, Aí vai ter que trabalhar que vai a partir do conteúdo. Quando a gente trabalha as técnicas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar a matemática, o português, o que ele está estudando na escola e vai aplicar as técnicas. Claro que às vezes vai ajudar, às vezes não é só a dificuldade no conteúdo, é a dificuldade de não parar para estudar. Ele não consegue, ele não sabe por onde ele começa a estudar. Então essa talvez seja a dificuldade, mas a gente não reforça conteúdo. Né? A gente até oferece alguns cursos de aprofundamento, de raciocínio lógico, né? Para melhorar a interpretação de texto, mas é muito autodidata. O coach ele não entra em conteúdo, a gente fica mais na aplicação de técnica. Quer dizer, vocês estão, eu não vou corrigir lição. Não. A gente... Vocês vão ensiná-lo a fazer a lição. Isso, a gente busca a independência daquela pessoa. Então ele vai ter uma rotina de estudo, ele vai ter um horário para ele estudar cada disciplina que ele está estudando na escola, e aí é sozinho. Então a ideia do pai e a mãe estar ali do lado cobrando, e aquela briga toda vez que tem que fazer tarefa, a ideia é diminuir isso, né? E talvez até não ter mais isso. Que ele tenha a responsabilidade de assumir isso. Justamente. E assim, a Dani mandou aqui uma pergunta que eu ia fazer e nós estamos em sintonia. Esse sistema ajuda no déficit de atenção da criança? Sim, com certeza. Auxilia muito, porque a gente, inclusive, trabalha a partir de meditação. Então, a gente começa as sessões com pequenos momentos de meditação, né? Não vai ficar um tempo, até porque para a criança é muito, né? Talvez no adolescente e no adulto você consiga trabalhar melhor. Mas na criança, uns 2 minutinhos a gente consegue, às vezes até com meditação guiada, então ele consegue, né? E aí a gente passa para uma atividade que sempre a gente tem, que é o aquecendo os neurônios, que são jogos de caça-palavras, são jogos de passatempo que a gente usa, que eles gostam muito, por sinal, antes de começar o momento de estudo. Então, é para direcionar o foco. Eu falo, medita, respira, aquece as sinapses, né? Vamos ativar o raciocínio e aí foca. Então, pode ajudar com certeza. Olha que bacana. Aí, Dani, hashtag fica dito. Fala, Jéssica Nunes. Você nunca participa, a gente tá doidinho pra participar, né? Não, é que ela falou da meditação. Certo. Como é que funciona a meditação? Vocês ficam em silêncio, vocês recitam algo para fazer? A gente tem músicas, inclusive é legal você lembrar, a gente usa músicas de estímulo apropriado, né? Então fica a música com som, e quando é a meditação guiada, tem a pessoa falando para respirar, para pensar, o foco no estudo. Então tem o som, tudo adaptado e apropriado para o momento, sim. É que eu entendi, porque eu tenho um budista, né, que eles fazem um tipo de meditação deles também, que eles pronunciam uma frase. Não, esse é mais a respiração mesmo, buscando a concentração. Isso. Bacana. E mais antes que eu esqueça, é interessante ela mencionar, a gente busca como eu falei antes, todos os estímulos. Então, durante as sessões de estudo, a gente procura colocar uma música ideal, então é um som, um timbre específico para o estímulo cerebral. A gente costuma usar aromatizantes com aromas apropriados para o estímulo cerebral, né? Uma luz adequada. Então, a gente procura todos os estímulos para realmente aquele momento do estudo ser realmente proveitoso. Quer dizer, é concentração naquele momento. E eu falo às vezes para a criança é difícil, eu sei que é difícil estudar, não é fácil. Mas eu falo assim, vamos caprichar, porque o momento que você parar para estudar vai render mais. E aí depois você pode aproveitar o seu tempo para fazer as coisas que você gosta. Então é disciplina, tem horário para estudar? Tem, mas proveitoso. E depois vai brincar, vai aproveitar, vai jogar bola, vai... E quanto tempo de estudo? Então assim, a gente tenta adaptar conforme o horário da criança e da família. Então a gente busca, né, com a conversa com a família e mesmo com a criança, quais as atividades que faz fora da escola, qual horário que dorme, qual horário que tem mais preguiça. Então a gente pensa em tudo nisso, né? Mas a gente estipula 1 hora para cada disciplina por semana. Então, pensando que nessa hora ele vai ter um momento de meditação, ele vai ter o aquecendo os neurônios e aí ele vai aplicar a técnica. Quer dizer, ele vai estudar ali 30, 40 minutos, mais ou menos. Aplicando a técnica, sim, né? Então, assim, a gente às vezes fala, é muito, mas é que para dar tempo para aplicar a técnica. Com o tempo, ele vai ficar mais esperto, mais ágil nisso, e pode ser que o tempo renda mais, né? Mas a gente, na programação, coloca 1 hora para cada disciplina.
de que horas a que horas vocês trabalham, né? E quantas pessoas estão nessa tua aventura aí? Só eu. Só você. Só eu. E quanto tempo você dedica, assim, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite? Eu vou muito encaixando a agenda, É. né? Eu brinco que eu tenho a minha prioridade, que é a maternidade, né? A minha família, mas aí eu vou encaixando conforme a agenda da família e a minha, né? Então, a princípio, tá sobrando horário, viu, gente? Aí, ó. A Dani tá perguntando aqui, então envolve dislexia e disgrafia? Ajuda? Então, isso pode até auxiliar, mas eu falo muito, Márcio, que o ideal seria ter o acompanhamento de um profissional, um psicopedagogo, um pedagogo. Então, a gente trabalha em parceria, o ideal seria isso. Ó, a Larissa tá assistindo também. Ó, a Dani pediu o teu contato. Perfeito, claro, o programa que de ótimo. hoje, passa o contato. Então, Inclusive, Márcio, fica esperta aí, a gente vai deixar, como sempre, nos comentários depois, telefone, e-mail, WhatsApp, Instagram, Isso, a gente tem a Facebook, tudo, a gente deixa ali nos comentários, sem problema nenhum. Dani, fica ligado aí no programa que a Michelle tem uma surpresa aí para vocês. Quantas, eu vou usar um termo aqui, quantas sessões até a pessoa, o pai, a mãe, ou a própria criança, ou o adolescente, ou o adulto, perceberem que ele consegue estudar com qualidade? Mas depende muito de cada um, né? Mas assim, a gente estipula no pacote que a gente oferece 10 sessões. 10 sessões. Mas a gente não vai fazer milagre. Então, eu falo sempre, depende da pessoa, né? Então, aquela parceria do coach, de estimular, de falar, vamos junto, vamos tentar estratégias diferentes, o que é mais legal, tudo isso a gente vai acompanhar. Mas é difícil eu te dizer que com 5 sessões ele vai, né? Porque a gente vai aplicando todas, a gente tem 5 a 6 técnicas que a gente aplica. E cada sessão a gente vai ensinando a técnica. E ele vai passar por todas elas. Para ver qual é aquela que se adapta melhor. O ideal a gente deixa depois que terminam as sessões, a gente deixa uma programação, né? Então você vai estudar português, qual a técnica que você vai estudar? Então a gente deixa um mês mais ou menos programado para a criança mesmo seguir sozinha, né? Por isso a independência. Mas ao longo do tempo ele vai perceber, eu funciono, né? Eu falo assim, eu funciono melhor aplicando essa técnica. Tem disciplinas com mais dificuldade, ele vai passar por todas as técnicas, né? Então o ideal é estudar todas elas, passar por todas elas. Quando você fala, vai trabalhar uma disciplina por dia, é isso? Depende do horário, da criança, do adolescente, né? Então a gente organiza os tempos, por exemplo, vai na escola de manhã, a gente organiza os tempos à tarde. Tem lá o futebol, tem uma outra atividade. Então a gente procura colocar, estudou de manhã, tem acesso à disciplina à tarde, então ele vai ter que estudar de novo aquele conteúdo. Eu tive matemática de manhã, à tarde eu tenho que dar uma reforçada. O ideal é você estudar a matemática, né? Que ainda está fresquinho. Isso, e aí você acaba utilizando o conhecimento que você, né, com a aula lá, com a professora falando, você já vai aplicar um exercício, já vai praticar. Então o ideal seria, né, pelo menos uma vez na semana ele vê aquela disciplina. Ô Michele, claro que aqui em Toledo, quanto tempo você está nessa... Desde fevereiro. Desde fevereiro. É novo, não Mas esse meu dever de casa tem quanto tempo já? A escola já está com 7, 8 anos. 7, 8 no anos. Rio de Janeiro. Isso. Qual é a taxa de eficiência disso? Olha, pelo que a gente tem, e até tem documentários na página, quem tiver interesse, né, pode acompanhar. A página do Meu Dever de Casa é uma escola, né, de apoio escolar. E os documentários, assim, os comentários dos pais que mostrou muito essa eficiência. No entanto, que eu me interessei justamente, nossa, que interessante, tem mostrado bons resultados, né? Então, o que os pais falam é da organização, não tem mais esquecer de fazer tarefa, otimizar o tempo, disciplina, notas, claro, os pais às vezes gostam, né, dos filhos tirar notas boas, as notas subiram, né? Então, quem participa tem mostrado bons resultados. Essa questão de nota é interessante você citar. Às vezes, a criança tira um 7 e ela fica muito satisfeita com aquele 7 porque foi aquilo que ela efetivamente aprendeu. E o pai, e aí eu me incluo,
Porque os meus pais não fizeram isso comigo, até por falta de tempo e tal, a questão do acompanhar. E eu sou muito chato em relação, tanto que a média da escola é uma, lá em casa é outra, né? A gente tem metas, mas quando ela ultrapassa a meta, ela também tem a sua bonificação, né? Então, tem uma tabela. Uma negociação em casa. Não é assim, tirou a nota baixa. Não, quando ela supera a meta, ela também é beneficiada. Mas aí entra essa pressão dos pais. Como é que vocês trabalham isso? Na verdade a gente respeita muito a família, né? Então, se a família colocar isso como meta, e já aconteceu de eu ter coaches que falam, a minha meta é passar no terceiro bimestre porque eu vou ganhar um prêmio. Ok, essa é a meta, nós vamos atingir junto. A gente respeita muito o que a família define, né? E claro que aí a gente entra nesse processo de estímulo. Mas por que será que você não está conseguindo? Né? O que falta para você atingir essa meta que vocês estipularam na família? E aí entra esse apoio que a gente pode dar. Porque é difícil trabalhar com metas num país acostumado a não ter metas, né? É complicado isso, né? Mas eu vejo assim, agora a minha opinião pessoal e que funcionou na minha vida, assim, era muito de objetivo mesmo, né? É uma meta, eu vou lá, então você tem para onde ir. Você não fica perdido, né? Você tem um foco, então eu acho que é bem válido, eu acho interessante. Muito bem. Ó, a Michelle tem uma surpresa para você que está nos acompanhando, né? Que como é que é, Michelle? Você vai fazer uma... Isso, então vamos fazer assim, quem estiver nos acompanhando, né, manda um recadinho aí para a equipe do Márcio, a gente vai entrar em contato e aí vamos fazer uma sessão gratuita, vou visitar a casa, vamos conversar, vamos ver como que é o ambiente de estudo do seu filho, né? Lembrando que não necessariamente criança, então a gente trabalha com adultos também, o pessoal que está precisando passar no concurso, não está tendo tempo para estudar, não está se organizando, né? O vestibular está aí, né? Então assim, não importa a idade, viu gente? Quem tiver interesse, manda um recadinho aí que a gente agenda. Só lembrando, né, que muita gente não assiste ao vivo, mas as nossas lives ficam gravadas. Engraçado isso, né? As lives ficam gravadas, né? Mas tudo bem. Muito opa essa afirmação. Aí é o seguinte, você pode mandar o seu recado, Michelle, nós vamos repassar para a Michelle, vamos deixar ali aí você pode assistir no programa nosso, do Jornal do Oeste, entra em contato com a Michelle e ela vai agendar. E eu tenho certeza que a agenda dela ficará lotada. Tomara! Né? Meu recado já está aí. A Dani já mandou. Ótimo. Dani, fica fria aí que a gente vai passar. Bacana essa questão do vestibular. Eu lembro um amigo meu, muito tempo, ele fez odonto em Ponta Grossa na época, né? Lá em 1900 Bolinha. E era um cara extremamente inteligente, assim, tirava notas boas e tal. E ele, quando foi fazer o vestibular, ele simplesmente não passou. E o outro ano ele não estudou tanto e foi fazer tratamento psicológico e passou. Tem muito disso também, né? Vocês orientam a família nesse sentido também? Falam, o problema aqui não é o ensinar o saber, é a questão dele mesmo. Vocês conseguem? Então, na verdade, Márcio, a família, a gente, claro, tem sempre o acompanhamento e dá sempre o feedback para os pais e tal, mas a ideia, o foco é na pessoa. Na pessoa. Então, por exemplo, num vestibulando, né? A gente vai estar conversando, eu e ele, naquele processo de motivação e às vezes o que faltou foi concentração, nervosismo, né? Atrapalhou. Então, às vezes ele sabe tudo. É aquilo que eu falei do aluno lá que eu convivia na faculdade. Sabe tudo, chegar na hora da prova da branco. O que aconteceu que deu branco? Né? Então, às vezes o aprendizado foi de memória curta, não foi aquilo que realmente ele, né, processou, ou realmente o nervosismo atrapalhou. Né? Então, a meditação vai ajudar muito nisso, né? Então, aquele processo de estou seguro, eu sou capaz, né? Então, isso a gente trabalha muito. Isso extrapola o campo da educação também, né? Ajuda então... Isso, porque você, claro, teve um treinamento para aplicar essa metodologia. Isso já mudou alguma coisa na tua vida, pessoal? Eu aplico as técnicas para estudar o que eu preciso estudar na minha vida, né? Então... e às vezes até a gente
os professores aplicam essas técnicas, mas não com esse nome. Então, quando eu comecei a ser treinada, né, para ser uma coach do meu dever de casa, eu falava, nossa, mas eu fazia isso com os meus alunos. Porque o professor tem aquele feeling de saber o que dá certo, né? Então, muitas coisas, às vezes, que eu falo, inclusive para coaches que têm pais que são professores, eles falam, minha mãe falava que era para eu fazer assim. Então, são técnicas que a gente deu um nome, né? A escola Meu Dever de Casa deu um nome, mas são coisas que já se usa e que dá certo, né? Ou por exemplo, como fazer um resumo, né? Ou como responder questões, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ler a primeira pergunta, eu olho as respostas, não olho, como é que eu faço? Então, são coisas que às vezes a gente já tem isso na escola, a mãe fala em casa para fazer e a gente não dá valor, mas aí ali no momento, com o passo a passo, né? Porque é um roteiro, a pessoa vai praticando, acaba tendo um bom proveito. Mas também tem essa, né? O santo de casa não faz milagre. O pai fala, a mãe fala, o professor fala, não. Aí tem que vir alguém de fora, né? Mas é interessante, porque daí até dá valor, né? Nossa, minha mãe falava isso pra mim, eu não ouvi, olha como dá resultado. E nesse curto tempo aí, como é que tá sendo teu sentimento de pessoal, de como profissional? É bem interessante, mas porque eu falo assim, tomara que eles estejam aprendendo o quanto eu estou aprendendo. Porque, nossa, tá sendo muito, muito bom, assim, eu aprendo muito com eles, assim, né? E aquele momento de conversa, então, eu tô aprendendo bastante. Você atende de que faixa etária? Hoje? Hoje, de 10 a 20, 30, tá? Olha, bem amplo, assim. Bem diversificado. E deve ser engraçado, né? Porque cada faixa etária tem uma dificuldade. Sim, e aí a gente adapta a conversa, a gente muda, né, a meta, a gente vai, como a gente vai chegar nessa meta juntos. Bacana. Então, né? Criança eu pego mais leve, adulto eu pego mais pesado. Até porque as... Ai, o que, Jéssica? Não dói muito não. Viu? Ai... Eu sempre falo assim, ó, as responsabilidades vão aumentando de acordo com a idade. Isso. Quanto mais velho, mais responsabilidade. Saudades da creche. Saudades, né? Eu sempre falo isso, ai que saudade, né? Se pudesse voltar a ser bebê, tão bom. É uma época boa, a gente não sabe. Depois cresce, né? Perdeu. Quando é criança, o Heitor fala, mãe, mas eu queria ser adulto. Gente, é tão bom ser criança. É bom ser criança, não tem responsabilidade de nada, não sei brincar e estudar. Aliás, eu falo isso pra Joana, minha filha, a sua única responsabilidade é estudar. Mas pai é pai. Ô, Michele, bacana demais. Eu quero que você deixe seus contatos para as pessoas, né, poderem conversar contigo e agendar. E não esqueça então, ó, se você assistiu essa entrevista, entre em contato com o Michele, deixe seu recadinho aqui. O Michele fará uma visita gratuita, tá? Uma pré-avaliação, uma conversa, sem compromisso de ambos os lados, né? E, então, deixa os teus contatos aí. Muito bem, então no Instagram é coachmdc, de Meu Dever de Casa, @Michele Bortolini. No Facebook tem Coach Educacional Michele Bortolini. Tô falando muito rápido, meninas? Não? E aí tem o telefone também, né? Então é o 459-8803-8661. Muito bem. Anotou tudo aí, dona Aline? Depois eu pego, vai estar gravado. Ah! Mas ok. Hashtag essa Aline ligeira. Muito bem, ó. Tem a boa do fim de semana. Tem a boa do fim de semana? Então, Óbvio. manda aí, Aline, qual é a boa do fim de semana? Então, hoje no Empório Santa Maria tem sexta universitária com Cativa Samba. Cativa Samba, bom. E amanhã tem Thales e Wellington também no Empório. Então não tem Abbey Road nesse fim Não de tem semana. Abbey Road pra tristeza geral da Aline. Não, mas estarei em Cascavel. Essa Aline. sexta-feira tem Sextaneja no Botequim. No Botequim. Com Luiz Henrique e Renan. Sertanejo Universitário. E amanhã tem as melhores do rock nacional com Rafa e os Mavecos. Eu achei legal. Rafa e os Mavecos, bacana. E no Café Mambô tem Sexta do Mal com o DJ Residente. E amanhã tem La Casa de Funk com Gustavo Lago. E no Clube Olímpico tem Skol e Brahma R$1 na moeda a noite toda amanhã. Ivan, velho, amanhã
É isso. O Ivan, ó, um abraço pro Ivan, pra Nelly. Os proprietários lá do Olímpico são muito bacanas. Ontem, inclusive, fui lá, mas não pra dançar. Só vai jogar aniversário, né? Rapaz, ó, eu pra dançar eu sou um ótimo jornalista. Meu E Deus. pra quem quiser, Márcio, Quem quiser. tem 2 eventos em Cascavel. Pô, fala Da dele. Vica. Da Vica. E- Vica, ó. Vica, se você existe de verdade, que eu duvido que essa pessoa... A Vica, pra mim, é um holograma inventado pela Aline. Ela Não pode, não existe essa pessoa. Vic, se você está nos assistindo, manda um recado pra mim, de verdade, fala, eu existo, porque Isso. não pode. Não, ela existe, ela vai vir aqui um dia. Tá. Um dia. Então, Um dia. Muito nesse boa. sábado tem um evento lá em Cascavel, dia 13, que ela vai tocar, do Trapisco. É tipo um evento de artesanato e tal, muito legal. E no sábado tem o Cão Music, que ela vai tocar. Cão Music. Cão Music. É tipo o nosso rockato aqui. Isso, e tipo rockão, né? Só que é pra músicas mais pop e tal, que é o que ela toca. Certo. É O isso. teu holograma. Sim. Legal. Michele, vai pensando na música para encerrar o programa, porque aqui o convidado Caramba. pede música. Ó, a Promotoria da Saúde observa a carência em serviços em Toledo. Também isso aqui não chega a ser uma novidade, né? Porque saúde é um calcanhar de Aquiles em qualquer gestão. E aqui do lado a foto do Robson, meio campista do Toledo. Toledo que domingo enfrenta o Atlético Paranaense na decisão do campeonato. Do outro lado aqui da capa, o secretário de Moscone, que deu uma entrevista coletiva ontem, explicando aí os critérios para a seleção da nova empresa que vai explorar a coleta do lixo e os dados do IBGE sobre a safra de inverno deste ano. Muito bem, dona Michele. E aí? O que? Você quer a música? Claro, qual é a música? Não é o Silvio Santos, mas qual é a música? Então, o Heitor gosta muito de uma. Aquela do O Sol. O Sol. Victor Clay. O Heitor gosta muito. Ai, Ele cantando, ó. em homenagem ao meu filhote. Muito bem, muito bem. Em ritmo de fim de semana. Ritmo de fim de semana, o sol, inclusive a previsão de sol para esse fim de semana. Coisa Tomara. boa, inclusive porque amanhã tem que ação Costelão cedo. Ai, me chama. Eu curso. É do Rotary. Aliás, mandar um abraço para os meus companheiros de Rotary do Rotary do Toledo Centenário. Michele, obrigado. Muito sucesso aí nessa tua. Você parou de dar aula? Não, ainda eu sou professora. Ainda? Eu falo que eternamente serei professora. É difícil largar, né? Mas deu uma diminuída. Sim. Mas legal. Mas sucesso aí nessa tua nova empreitada. Tenho certeza que será um sucesso pela proposta, por ser de vocês, que são pessoas que a gente conhece e tem muita dedicação naquilo que faz. Muito bem, ótimo fim de semana. Ó, César, abração pra você. Heitor, ó, a música que a mãe me pediu pra ti, e para vocês que nos assistem, um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta com doces. Vai dizer que não deu certo. Eu não vou embora aqui para em respeito aos convidados. Mas ó, semana que vem o programa nosso está imperdível, variedade total nas pautas, sempre nas redes sociais. Não esqueça de ativar as suas notificações. Beijo a todos.